Foi a Xuxa da Mimo. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Beijinho, beijinho. E cadê o tchau, tchau? Ai, só não faz. Tchau, tchau pra mim? Nem pensar. Ela quer ir pra casa comigo. Todo mundo vai poder levar a Xuxa pra casa. Xuxa fez um enorme sucesso na década de 80, assim como a lenda urbana sobre a sua boneca. Xuxa Meneghel foi um verdadeiro fenômeno da televisão brasileira na década de 80. Em 1985, a Rainha dos Baixinhos conheceu a história de uma fã mirim que só dormia abraçada com uma boneca de pano, feita pela mãe. Era inspirada em sua imagem. Naquela época, Xuxa Meneghel já fazia sucesso apresentando o Clube da Criança, na extinta TV Manchete. Com a história, Xuxa firmou uma parceria com a Brinquedos Mimo para a criação de uma boneca inspirada na apresentadora. Após ser adiada diversas vezes, a boneca da Xuxa foi lançada em 4 de maio de 1987. Segundo explica o portal Segredos do Mundo, do R7, todo o processo de criação do brinquedo foi acompanhado de perto por Maurício de Souza. Além do criador da Turma da Mônica, a estilista Márcia Cunha ajudou na confecção das roupas da boneca. O primeiro modelo lançado tinha 85 centímetros de altura e era conhecido por seu cheiro de erva doce. Para se ter uma ideia, o sucesso da boneca da Xuxa foi tão grande que cerca de 800 mil unidades foram vendidas. Além disso, em 1991, o produto começou a ser comercializado em diversos países da América Latina. A lenda urbana, como se pode ver, o brinquedo foi uma verdadeira febre entre as crianças, o que certamente deve ter causado uma enorme dor de cabeça entre os pais delas, que tiveram que ouvir inúmeros pedidos para que eles comprassem a boneca. E é justamente em uma dessas histórias que nasceu a lenda urbana que chocou os moradores da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo reza a lenda, no final dos anos 80, uma criança de 2 anos começou a pedir incansavelmente para que sua mãe lhe desse uma boneca da Xuxa. Desempregada e sem grana, a mulher teria dito, com irritação, que só conseguiria caso o diabo mandasse o dinheiro. No dia seguinte, segundo a lenda, foi exatamente isso que aconteceu. A mulher teria recebido justamente a quantia exata para comprar o brinquedo da filha. Porém, a tentativa de agradar a garota acabou se tornando uma enorme tragédia. Nessa parte da história, temos 2 desfechos diferentes, mas com narrativas semelhantes. A primeira, e menos assustadora, relata que a boneca foi possuída pelo demônio enquanto a menina dormia. A lenda diz que o brinquedo teria adquirido garras enormes e os seus seios também teriam aumentado. A criatura teria arranhado a menina por inteiro. No dia seguinte, a menina constatou que as unhas da boneca estavam sujas de sangue e a criança estava em estado de choque com o ocorrido. A segunda história, essa ainda mais macabra, diz quase a mesma coisa. A boneca incorporou o demônio e atacou a criança enquanto ela dormia. Porém, além dos arranhões, o brinquedo também levou a alma da jovem, que foi encontrada morta. Por fim, a mãe da criança teria levado a boneca da Xuxa para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, onde o Monsenhor Mauro Valini, então pároco da matriz, teria exorcizado o brinquedo. A boneca teria então sido mantida acorrentada no Museu Sacro da Catedral. Quando a notícia sobre o caso tomou conta dos jornais, em 9 de novembro, uma multidão se reuniu em frente ao centro religioso para tentar ver a tal boneca. Porém, Valini fechou as portas do local e dito que tudo não passava de um boato. A lenda permanece viva. Em 2016, 27 anos depois da história ter assombrado moradores de Sorocaba, a Netflix resolveu usar a lenda popular para divulgar sua série
que fazia enorme sucesso no momento, Stranger Things. Em uma das chamadas da produção, intitulada O Maior Mistério dos Anos 80, a plataforma de streams usa a boneca da Xuxa para sussurrar o nome do monstro, Demogorgon. Bom, e não foi apenas a boneca da Xuxa que teve lenda urbana com ela. Existiu também do boneco Fofão. Nos anos 80, o boneco Fofão virou uma febre. Todas as crianças queriam ter um, mas com o tempo, lendas surgiram, causando medo e preocupação nos pais. Na década de 80, o boneco Fofão virou uma febre entre as crianças da época. No entanto, histórias macabras e assustadoras sobre o brinquedo foram surgindo, como por exemplo, a presença de uma faca preta dentro do boneco. Com isso, as histórias foram se tornando lendas urbanas que marcaram uma geração e são lembradas até os dias de hoje. Primeiramente, vamos relembrar quem foi o Fofão, personagem infantil que inspirou a criação do boneco. Em março de 1983, a TV Globo lançava um programa infantil chamado Balão Mágico, apresentado por Simoni, com 7 anos na época, Cascatinha, ator Castrinho e o personagem Fofão. Em suma, o personagem vivido pelo saudoso ator Orival Pessini era um alienígena vindo do planeta Fofolândia, cuja aparência era uma mistura de cachorro, urso, porco e palhaço. Posteriormente, o programa ganhou novos participantes, os garotos Toby, Mike e Jairzinho. Também gravaram 5 dias, com participações especiais de Roberto Carlos, Fábio Júnior e Djavan, sendo os maiores sucessos as músicas Super Fantásticos, Amigos do Peito e Ursinho Pimpão. Enfim, o sucesso foi tão grande que em 1986 Fofão ganhou seu próprio programa de televisão, chamado TV Fofão, na TV Bandeirante, onde ficou até 1989. Ademais, Fofão estrelou um longa-metragem, Fofão e a Neve Sem Rumo, além de vários produtos licenciados, como o famoso e polêmico boneco Fofão. Origem da lenda. Devido ao grande sucesso e popularidade crescente do personagem Fofão, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, produziu o boneco Fofão, que era uma réplica do personagem tão amado pelo público. Em suma, o Fofãozinho fez tanto sucesso que vendeu mais do que 4 milhões de exemplares. No entanto, lendas e mitos relacionados ao brinquedo foram surgindo quando uma criança quebrou o boneco e acharam algo parecido com um punhal dentro do corpo do Fofão, o que acabou causando medo e preocupação aos pais de crianças de todo o país. De acordo com uma das lendas, dentro do corpo do Fofão havia um punhal negro, o que fez com que as pessoas relacionassem o boneco a algo maligno. Dessa forma, diversas versões da lenda do boneco foram disseminadas pelo país. Por exemplo, a que dizia que o boneco usava o punhal para fazer mal ou matar crianças à noite, enquanto que outra dizia que o ator Orival Pessini, intérprete do Fofão, e a Mimo haviam feito um pacto com o diabo para conseguir fama e dinheiro. Em troca, eles fariam com que o diabo entrasse nas casas de milhares de brasileiros. E as especulações não param por aí. Pessoas mais impressionáveis começaram a tentar decodificar possíveis mensagens subliminares com referências satânicas nos programas do Fofão. Ainda diziam que crianças faziam maldades amando do boneco amaldiçoado. Repercussão. Quanto mais histórias iam sendo criadas, mais a população ficava apavorada. Dessa forma, as vendas do boneco Fofão foram paralisadas, assim como a destruição em massa do brinquedo, pois acreditavam que, ao queimar o boneco, toda a maldição ligada ao brinquedo acabava. Dessa forma, a empresa fabricante do brinquedo tentou se defender inúmeras vezes, dizendo que o boneco atendia às normas de fabricação do brinquedo da época, inclusive que alguns dos materiais usados para o enchimento dos bonecos podiam apresentar aspectos desagradáveis. Mito ou verdade?
No ano de 2015, para acabar de uma vez por todas com as lendas e boatos relacionados ao boneco fofão, Deusenir Pietro, gerente de desenvolvimento da Mimo, resolveu esclarecer tudo. Em suma, foi Deusenir que ajudou a criar e desenhar a forma do boneco. Portanto, a suposta adaga entre as microesferas de isopor usadas para preencher o fofão era apenas para dar a sustentação da cabeça do brinquedo. Afinal, as esferas de isopor não davam a estabilidade necessária para o boneco. Então, Deusenir teve que desenvolver uma estrutura onde poderia fixar a cabeça. E foi assim que a tal adaga preta foi criada. Porém, nunca foi afiada, metálica ou cortante, como seria uma arma real. Na verdade, se tratava apenas da coluna vertebral do boneco que ficava dentro do seu corpo, o que poderia ser sentido caso o boneco fosse abraçado. Outra versão sobre a origem das lendas seria a de que um programa rival em audiência ao programa do Fofão teria inventado as histórias, cujo objetivo era acabar com o sucesso do personagem tão amado pelas crianças, denegrindo a sua imagem. No entanto, a fama do Fofão continuou crescendo. Mesmo com a venda dos bonecos paralisadas, o carismático personagem ganhou um programa de TV só dele. Além disso, gravou músicas, filme e teve muitos produtos licenciados. Enfim, o Fofão se tornou um personagem icônico que marcou gerações e que mesmo nos dias de hoje continua sendo lembrado. E aí, pessoal? Eu tenho que dizer que fico com a pulga atrás da orelha. É muita coincidência em apenas alguns bonecos. Deixem aí nos comentários se vocês conhecem alguma história sobre eles dois e o que acham sobre tudo isso. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.